Agora o Zoom está avisando em inglês. Que tá, vocês escutaram aí? Para todo mundo saber que está sendo gravado, né? Pô, até com muita alegria, né, que a gente vai realizar esse encontro hoje do grupo de estudos, hoje com o texto da Ana Bloy, que chama Filiação, ai, Marcelo, como é que fala isso? Genealogia? Genealogia. Transmissão. Que vai ser comentado, né, pelo Pedro e pela Simone, a quem a gente já agradece, né? E a disponibilidade. Depois vocês dão uma olhada lá na página do LEPSE, porque a gente tem textos ainda que estão precisando de comentadores, né? E aí, se alguém puder, vai ser muito bom, para a gente já ir completando e tudo mais. E aí, a gente estava aqui, para quem entrou depois que a gente estava comentando sobre as entrevistas do LEPSE, Marcelo divulgou, né, na semana passada, as 3 entrevistas que a gente fez, tentando registrar um pouco, né, um pouco da trajetória das pessoas que estão envolvidas com o LEPSE. Então, tem 3 até o momento, né? O Marcelo entrevistou Margarete e eu, depois entrevistei o Rinaldo e a Libéria, e a última foi feita com o Marcelo e a Rose Gusk, também, que foram entrevistados por mim. Por enquanto, eu estou como a garota que entrevista, mas nós vamos rodar isso aí. Só foi o primeiro trio, agora a gente já pode, da próxima vez, ir rodando aí quem entrevista, né, para ficar mais divertido. E aí, a ideia, então, é a gente começar com a comentadora e o comentador, e em seguida a gente abre. Não é isso, Marcelo? Não sei se tem Sim, alguma Mônica. Divulgação, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Só atentar-se para o 14º Colóquio Internacional do LEPSE, confirmado, 18 a 20 de novembro desse ano. Nós vamos ter em São Paulo. Isso vai ser todo online, né? A USP totalmente online, então em breve vai ser lançado o site, a plataforma, etc. Então, ok, vocês vão saber. E também aguarde, porque ao longo de junho nós vamos lançar as novas entrevistas. Então, nós vamos fazer novas entrevistas e vamos colocando no site, e o Pedro também vai colaborar para colocá-las no Facebook do LEPSE, tá bem? Enfim, nós vamos aí divulgando os nossos trabalhos dessa maneira virtual, como a gente está vivendo, enfim, é o que é possível agora. Mas estão boas, estão agradáveis de se ver, porque são entrevistas muito leves, muito despretensiosas, mas, ao mesmo tempo, que mostram nossa trajetória, o nosso percurso. E nós vamos também fazer com todos os convidados, além dos membros do LEPSE. Então, a ideia é sempre ter um membro do LEPSE e algum convidado de fora, para que a gente possa aí fazer as nossas interlocuções. Quando eu falo de membros do LEPSE, eu estou dizendo membros do LEPSE Minas, e aqueles que fazem, né, que colaboram para o campo existir, o campo da psicanálise existir aqui no Brasil. Tá bem? Muito bem, vamos à sessão de hoje. Ana Bloch. Isso. Bom, obrigada aí, Marcelo, pela divulgação. Quem gostaria de começar, a Simone ou Pedro? Então, a gente fez a seguinte divisão. A Simone ficou com a segunda parte. Primeiro ela vai fazer uma breve apresentação da autora. Depois eu vou fazer a apresentação da primeira parte, as primeiras 7 páginas, e ela vai fazer da segunda parte. Então, com a palavra, a Simone, para apresentar um pouco a autora. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, inaugurando aí essa parceria de trabalho no grupo de estudos. Então, comentei com o Pedro e Marcelo essa ideia da gente apresentar um pouco a Ana Bloch, já que ela não estaria conosco, né? A diferença do encontro passado, em que tínhamos as autoras presentes. Então, assim, uma breve apresentação da Ana, porque também não a conheço pessoalmente, só o trabalho, acompanho. A Ana é doutora em psicologia, é especialista em psicologia clínica, institucional e comunitária, professora titular da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina.
e da Cátedra Intervenções em Infância e Adolescência do Departamento de Psicologia Educativa, e também diretora do Centro de Estudos de História da Psicanálise na Argentina. E o texto da Ana está dividido em duas partes, né? Uma parte principal, onde ela desenvolve aí esses conceitos de filiação e genealogia, que estão no título do texto, né? O texto se chama Filiação, Genealogia e Transmissão, e é um capítulo, né, o capítulo 2, de uma obra que se intitula Filiação, Infância e Gênero, uma chave interdisciplinar, que, pelo que eu entendi nas indicações aqui do capítulo, ele está no prelo, pelo editorial Erreios. Então, como o Pedro anunciou, a gente dividiu um pouco o texto para poder explorar aqui com vocês, antes de abrirmos para o debate. Então, passo de novo a palavra para o Pedro, que vai fazer aí a exposição da primeira parte do texto, e depois antes de retorno. Pedro, Simone, Oi, desculpa. Se for possível, se apresente, por favor. Tá bem. Para nós. Então, gente, eu sou professora da Faculdade de Educação aqui da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Estamos aqui com um dia frio, bonito, de outono, depois de um fim de semana agitado, né, muito bonito, de manifestações aqui em Porto Alegre. Acompanhamos um pouco das manifestações no restante do Brasil. Enfim, né, ocupando esses novos modos de habitar as redes, né, as interlocuções aí pela virtualidade. Eu trabalho com uma interface de psicanálise e educação, participo do NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura, mais especificamente no eixo que trabalha com a interlocução da psicanálise, estudos da deficiência, inclusão. Venho me aproximando, então, do LEPSI, da RUEPSI, e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que, por hora, é isso. Passo a palavra, então, para o Pedro. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Pedro Castilho, sou professor da Faculdade de Educação da UFMG, sou membro do LEPS Minas e professor do mestrado, do promestre, mestrado profissional de Humanidades, e tenho um projeto de extensão com adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Acho que talvez este tenha sido um dos motivos aí para o que o Marcelo me convidou para apresentar esse texto. Então, um texto intitulado, né, Afiliação, Genealogia e Transmissão, que trabalha, a autora faz uma rápida apresentação desses conceitos. Eu achei um texto muito claro e que tem um caráter mais dissertativo do que um objetivo de esmiuçar os conceitos e trabalhar as referências, né? Embora ela tenha usado as referências da psicanálise, principalmente a psicanálise lacaniana, ela não citou diretamente esses autores, né? Então, ela trabalha esse conceito de filiação, né? E ela traz essa ideia da filiação como uma gama de tecidos e algumas referências inacabadas no processo de transmissão, né? E principalmente ela usa a questão da figura paterna para pensar esses efeitos da filiação. Nesse sentido, ela vai citar um autor, né, que é o Davi Crezes, que trabalha um pouco essa ideia de continuidade e descontinuidades em laços e desenlaços, de desligamentos desses efeitos da filiação. Tá? E essas referências me lembraram muito algumas passagens do próprio Lacan, que ele trabalha no Discurso de Roma, onde ele pensa a questão do inconsciente como os capítulos censurados, os apagamentos da memória,
né? O Lacan faz algumas referências a essas questões relacionadas à questão da transmissão e à questão do inconsciente, que me lembraram um pouco esses efeitos da filiação que ela está trazendo, né? Então, para ela, a filiação seria um processo que funda o sujeito e permite sua inscrição em uma determinada genealogia. E ela vai trazer esse outro conceito, que é o conceito de genealogia, que é um conceito um pouco mais historiográfico, né? Se a gente for pensar um pouco a dimensão histórica da localização subjetiva do sujeito, né? Então, parte um pouco dessas ideias, dos documentos, dos nomes, dos eventos. Isso necessariamente também faz eco à própria metodologia Foucaultiana, né? Que a referência é a referência da genealogia da moral em Nietzsche, né? Embora ela não tenha citado, eu acho que a gente pode pensar um pouco nessas referências, principalmente que se trata um pouco de um trabalho de busca, né, naquilo que Derrida vai chamar de arquivo, né? Então, tem inclusive o trabalho do Derrida, que trabalha o mal do arquivo, para pensar um pouco essas questões genealógicas, né? E a gente pode pensar, então ela traz um pouco essa dimensão, esses dois pontos, né, que é a questão da genealogia e da filiação, e começa a trabalhar isso na perspectiva do que ela vai chamar do papel materno, né, ou a função materna, né, que tem essa primeira função, né, de dar um suporte da constituição do corpo, do sensível, do amado, né, e que também isso faz eco um pouco, né, da perspectiva lacaniana, que vai trazer a constituição imaginária a partir dessa função materna, ou, né, se a gente for levar em consideração a perspectiva freudiana do narcisismo primário, né? Ela traz essa ideia também de que a mãe, ela... Vocês estão acompanhando? Alguém comentou alguma coisa? Não, foi microfone aberto, mas já está ok. Ah, tá. Em seguida, ela traz essa ideia de que a mãe ela decodifica o choro da criança, né, atendendo uma demanda. Então, ela interpreta essa linguagem da criança, né? A mãe ela tem essa primeira função, e depois ela apresenta a figura do pai, a função paterna, como aquela que representa a lei, né? Então, o pai aparece então nesse lugar da lei, né? Que é o que transmite algo do campo do significante para a assimilação do sujeito, né? E a partir daí ela vai apresentar um caso clínico que ela atendeu de um garoto, o Vitor, né? Que esse garoto é atendido por ela, e ela, na entrevista com a mãe, ela fala que quando ela estava grávida desse garoto, a mãe teve um desejo de matar esse filho, de abortar esse filho, né? Depois ela percebe que um comportamento desse menino era um comportamento de matar alguns peixes, tá? E ela interpreta o comportamento desse menino como uma repetição do desejo da mãe de matar a criança, de abortar a criança, né? Então ela tenta buscar, né, no comportamento do menino, nas atuações do menino, né, mensagens inconscientes transmitidas pela mãe e também pelo pai, né? A gente vai mostrar aqui uma questão do pai, né, que aparece como um ato no comportamento do menino, né? Aí ela, num outro momento, ela
conta também um caso do pai, né, que o pai teve um desejo, falou que o filho não era filho dele, né? E ela remete a esse comportamento, a essa frase do pai, né, de que desencadeou um comportamento no menino de fazer pequenos furtos, né? Esse menino ele fazia pequenos furtos, e esses furtos de objetos que não valiam nada, e aí um dia ele roubou um PC, um personal computer, né? E ela vai atribuir essas duas palavras, né? Essas duas letras, né? PC, como as iniciais do nome do pai, né? Então ela vai interpretar que o menino ele cometia esse ato, né? Que remetia às palavras que eram palavras que representavam, né? Que colocavam a criança numa cadeia de filiação, né? Dentro de uma cadeia de filiação que ele, num certo sentido, ele estava buscando, né? Eu acho que tem alguns elementos aqui para a gente pensar, por exemplo, a questão da letra, né? A questão dessa mensagem inconsciente que o sujeito ele tem uma a partir do momento em que ele atua, né? Existe uma mensagem vinculada a um outro, né? E essa mensagem, né? Ele tem essa mensagem direcionada à figura do pai. Acho que então ela busca isso nesse comportamento desses dois pontos aí, tanto na questão de matar os peixes como na questão de roubar o personal computer, né? Então são esses dois pontos, né? Acho que ela poderia ter talvez trazido um pouco mais alguns elementos, inclusive talvez da própria teoria lacaniana, que pensa essas questões relacionadas à transmissão. Lacan, no Seminário 11, né, ele diz que aquilo que o pai transmite é o seu pecado, né? Então, algo do gozo do pai, eu acho que a gente poderia pensar alguma coisa para pensar ali também sobre os efeitos da transmissão. Ele faz referência a Kierkegaard para a gente pensar isso, né? E as questões também relacionadas aos efeitos da transmissão no texto do Freud, Moisés e monoteísmo, né? Onde ele vai pensar um pouco nessas questões relacionadas à transmissão no campo da filogênese e da ontogênese, né? Então, ela busca isso, né, para trazer um pouco essas questões relacionadas a certas complicações que os sujeitos têm, né, principalmente para pensar atos criminosos, sentimentos de perseguição, impossibilidades no campo da identificação, né, e como que isso tem uma relação direta com esses dois conceitos que ela traz, que é o conceito de filiação e genealogia. Então é isso, a parte que eu fiquei encarregado de apresentar. Eu trouxe uma reflexão também para a gente pensar. Passar a palavra agora para Simone, então. Então, o texto vai seguir com essa abordagem do debate acerca do conceito de filiação, e nessa passagem, justamente da página 7 à página 8, a Ana vai introduzir, então, uma discussão a respeito do papel das instituições nesse processo filiatório, né? Ela vai apresentar as instituições, e aqui ela comenta de forma mais enfática o lugar da escola, né, o papel da escola, e ela pontua que o papel das instituições é dar suporte e também fazer esse processo ser coadjuvante ou um suporte nesse processo da inscrição das filiações. E ela faz um comentário que anteriormente no texto ela trouxe essa expressão, né, de se encaminhar na vida,
que os sujeitos se encaminham na vida após essa primeira marca do processo filiatório parental, e parecido com o português, nós usamos muito essa expressão também, né? Esse está encaminhado, né? Está encaminhado no sentido de que já se fez uma primeira inscrição, digamos assim, e a pessoa começa, então, a fazer esse processo de se inscrever em nome próprio na vida, né? E ela vai resgatar essa expressão dos que se encaminham, e a respeito dos adolescentes em conflito com a lei, vai pontuar que, na experiência de trabalho dela, ela tem observado que esses que se encaminham, né, muitas vezes trazem a marca da passagem por uma instituição educativa, né? Então, pontua aí a questão das instituições educativas como trazendo um papel importante aí junto a esse processo filiatório inicial, digamos assim, dos cuidadores primários. Ela traz também essa ideia da instituição como um espaço que pode produzir ou não a ideia de um pertencimento, e esse pertencimento é o que vai nos fazer, então, nos sentirmos humanos e ligados e em sociedade. Ela vai trazer uma expressão, uma ideia ali na página 8, que a instituição ela pode expulsar ou abrigar, né? E o quanto, muitas vezes, esse processo de esteio filiatório é construído pelas instituições que conseguem produzir esse processo de abrigo, de acolhida, de reconhecimento. Ela finaliza essa parte do texto compartilhando um relato anônimo, que eu penso que é muito rico para explorarmos essa questão, não só da filiação, mas, claro, a gente lê o texto também a partir dos nossos percursos de interesse, de pesquisa, enfim, de leituras, essa questão da escolha, né, por ser professor, que é um pouco o que eu tenho me ocupado de pesquisar e de trabalhar teoricamente, né? O relato anônimo trata-se de um jovem, né? A história de um jovem que encontra um velho professor e que pergunta para esse professor se ele se recorda dele, né, enquanto aluno de antigamente, e esse velho professor diz que não, né? E daí o jovem diz que ele foi aluno, né? E o professor então pergunta para ele, né, o que tu estás fazendo agora? E o jovem lhe diz, né, bom, eu me tornei professor. Eu vou comentar um pouco mais essa história, porque eu achei ela muito bonita e penso que pode nos render aqui na nossa conversa, né? E, bom, né, daí o professor pergunta, bom, como eu, se tornou professor como eu? E o aluno responde, o ex-aluno responde, sim, né, de fato, eu me tornei professor porque você me inspirou a ser como você, né? E daí o antigo professor, curioso, pergunta, né, em que momento que o ex-aluno se inspirou a ser, que ele, como velho professor, lhe inspirou a ser como um professor, né? E o jovem vai contar a história de que um dia um amigo chegou na escola com um relógio muito bonito, que ele cobiçou, ele roubou esse relógio, o amigo se deu conta desse roubo, né, de que alguém tinha roubado o relógio, e que o professor, então, fechou a porta da sala e disse que era para quem tivesse pego o relógio, que era para devolver esse relógio. E ele decidiu que não ia devolver, né, e o professor disse, bom, então todos fechem os olhos que eu vou buscar, então, o relógio. O professor acha o relógio no bolso desse aluno, né, mas continua buscando em todos os outros bolsos esse relógio. Quando ele passa por todos os alunos, ele diz, então, para a classe, vocês podem abrir os olhos que o relógio foi encontrado, né? E daí o aluno vai comentar com esse antigo professor de como isso lhe marcou, né, marcou a sua trajetória, né? Ele diz para o professor, bom, esse dia, né, você salvou a minha dignidade para sempre, né? Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas também foi o dia em que a minha dignidade foi salva,
e eu fui salvo de me converter em ladrão, né? E ele diz, bom, você nunca me disse nada, nunca me repreendeu, simplesmente, né, fez isso, né, procedeu dessa forma, e isso me marcou demais, né? E ele pergunta para o professor, você se recorda disso? E o professor diz, bom, eu me lembro da situação, eu me lembro do relógio roubado, eu lembro de ter buscado em todos, né? Mas não me lembrava de ti, né? E ele fala, né, de uma forma muito, muito bonita, né? Eu não lembrava de ti, porque eu também fechei meus olhos enquanto eu buscava esse relógio, né? Daí ela finaliza esse compartilhamento desse relato anônimo, dizendo, né, que essa, então, é a essência, né, da docência. Se para corrigir necessitas humilhar, não sabes ensinar. Né? Então, ela vai usar essa história, né, como uma metáfora para pensar o quanto a gente pode pensar o processo filiatório como um processo que também se produz às cegas, né, e que permite que cada criança possa ser, né, possa se constituir para além da mirada do olhar do adulto, né? Então, é interessante pensar que o quanto essa transmissão, essa filiação foi na via de possibilitar um outro processo de constituição desse aluno que não fosse pela via da identificação do lugar de ladrão, né? E ele acaba pela intervenção do professor escolhendo, enfim, trilhando um caminho de escolha da docência também para si, né? E ela vai, ao final desse percurso inicial do texto, dizendo de que muitas vezes nós, como adultos, não nos reconhecemos nessa função filiatória, né? E não nos dão, e desconhecemos, então, a força que esse nosso acionário, os nossos enunciados podem produzir, né? O efeito que isso pode provocar nas crianças, nos jovens, enfim. Ela finaliza essa parte do texto na página 10 e inicia uma discussão que ela denomina adendo em tempos de isolamento pela Covid-19, que penso que também nos interessa aqui, porque nos concerne a todos essa situação de isolamento, né? E ela traz duas perguntas principais aí nesse ponto do texto, né? Ela se pergunta o que pode acontecer com os processos de subjetivação das crianças que podem ficar em casa, então, com seus pais ou cuidadores primários, e se pode resultar traumático para essas crianças a pandemia e o isolamento concomitante, né? Logo em seguida, ela vai pontuar isso que a psicanálise repete, né, insiste em pontuar, de que os efeitos e os modos de lidar e de sair dessa situação a gente vai poder colher a posteriori, né? A gente está no calor da hora, né, e muitos dos efeitos disso que a gente vive hoje a gente só vai conseguir colher depois. Embora ela levante algumas questões aqui para problematizar e para pensar aí algumas hipóteses iniciais sobre esses efeitos, né? Ela vai fazer uma diferenciação entre pandemia, guerras e catástrofes, mas vai apontar que algo de uma coincidência existe aí, né? De que tanto na situação de pandemia que nos encontramos, quanto em situações de guerra e catástrofe, o que acontece é que nos vemos expostos, então, na nossa fragilidade humana. Então, há um processo aí de inscrição de uma ferida narcísica, que a gente se confronta aí com a possibilidade de extinção da espécie humana, né? Isso se coloca aí, nem que seja imaginariamente, né? Mas penso que muito no real do que a gente tem vivido também, né? E ela vai dizer que esse aspecto ele pode produzir, então, um efeito traumatizante, né? Principalmente nas crianças e jovens, né? O temor do desastre, e que isso é muito influenciado pela mídia, e que isso também pode ativar o temor da morte dos pais, dos cuidadores, daqueles que funcionam como sustentação aí da vida dos pequenos, principalmente, né? E daí ela agrega uma outra questão. Se essa situação ela interromperia a transmissão dos aspectos, dos processos filiatórios, né?
E ela vai dizer que não necessariamente, né? Que se por um lado a gente pode se voltar para a transmissão no interior, né, no encontro da família em casa, esse processo de ver foto, de remexer em gavetas, de contar histórias, de resgatar receitas de família para se fazer com os filhos, enfim, né, dos processos de se construir um véu que permita uma significação, né, dessa situação da pandemia, para além das notícias, enfim, e do alarme da mídia, que se possa construir uma narrativa sobre isso, né, isso, segundo ela, é uma aposta de que torne menos doloroso a vivência dessa situação, né, mas também ela vai pontuar que aqueles que se encontram emaranhados em uma posição paralisada podem provocar uma detenção, uma fratura na transmissão filiatória, e ela dá o exemplo daqueles adultos que vão estar atravessados aí por preocupações ligadas ao sustento econômico, o risco de perder o emprego, que eu penso que isso assola muitas famílias aqui no nosso país, né? O quanto essas preocupações acabam reverberando, né, e influenciando nesse processo de sustentar a filiação, né, daquele que também não se abstém da carga ilimitada das ações cotidianas, né, no interior da casa, no sentido de reproduzir uma situação prévia de um cotidiano acelerado, também colocariam em risco esse processo filiatório, né, e pontua aqui, por fim, o que é mais grave, que ela identifica como mais grave, são aqueles processos que colocam as funções parentais numa posição mais fragilizada, processos de mudança, separações, adoções, enfim, processos que estão ocorrendo aí, nesse sentido, podem aí fragilizar e dificultar a inscrição desses aspectos filiatórios, né? Ao final do texto, ela vai se encaminhando, então, para pontuar o compromisso do Estado, né, e aqui a gente pode pensar no Brasil das políticas públicas, né, em acompanhar as funções parentais, fazendo, então, de solo de apoio, de um esteio aí, principalmente para aquelas crianças e jovens que estão ou podem, né, estar potencialmente expostas a situações de maltrato, de violações, devido ao isolamento. Então, muito desse lugar que a escola ocupa, né, de escuta desses processos, de identificação desses processos, está aí inviabilizado pela questão do isolamento, né, e ela vai pontuar a importância de se sustentar esses espaços, né, institucionais, né, a escola também, esse processo mesmo que se dê de forma remota do ensino, de que ele possa aí estar inscrito, fazendo parte desse processo de sustentação, né, dos processos filiatórios. Essa ideia de que a presença de adultos responsáveis por gerar ou sustentar o suporte das gerações vindouras não pode se colocar em isolamento, né, e em suspenso nessa ocasião. Então, a gente tem que reinventar modos aí de se fazer presente. Eu acho que isso é um ponto bem importante também, como a gente faz isso, né, como é possível fazer isso. E ela vai fechar o texto, então, com a seguinte pontuação, que é a nossa responsabilidade como adultos, que a pandemia não implique isolamento, mas um distanciamento que coloca todos nós sobre um guarda-chuva de cuidados, e que filiar é cuidar. Então, que a gente não interrompa o encontro entre gerações, e que não é esse encontro que deve ficar em suspenso. Então, ela coloca aí um desafio para pensarmos, né, nosso papel de adultos aí, né, e de instituições, políticas públicas, auxiliares nesse suporte, na sustentação aí dos processos filiatórios de transmissão e possibilitadores de identificação. Acho que são esses pontos. Devolvo a palavra aí para a Mônica, Marcelo. Okay. Obrigada, Simone, obrigada, Pedro, pelo trabalho com o texto. Parece que, Pedro, não sei se você queria colocar uma questão ou se você vai deixar mais para frente. Eu entendi que você tinha alguma coisa para colocar ainda sobre o texto.
Não, não tinha não, mas posso Tá. colocar. Eu acho que o texto ele traz, né, esses dois momentos, né, que são os momentos para a gente pensar a perspectiva da filiação, né, e da genealogia, e daquilo que se transmite, né? Eu acho que no primeiro momento que eu apresentei, a gente pensa muito mais na perspectiva da singularidade, do inconsciente, né? E como que essa função ela está delegada à questão materna e paterna, né? Na hipótese psicanalítica de que, né, o inconsciente é o discurso do outro, né? Eu acho que é o que a gente tem para pensar que existe uma mensagem direcionada ao discurso do outro, né? Com relação aos atos que o sujeito comete, né? Relacionado ao comportamento dele. E o segundo momento que a Simone também apresentou, que é a questão institucional e do Estado, né? Então, vamos dizer assim, se a questão da filiação e da transmissão ela não se dá no nível parental, né, ou ela é pouco efetiva, ou também ela se dá de outro modo, né, porque eu acho também a gente não pode ficar ancorado apenas no ético para pensar a questão contemporânea da psicanálise no século XXI, né? Ela também pode, no campo institucional, pode ter também efeitos de transmissão para a gente pensar a questão da filiação também, né? No campo, tanto no campo institucional como no campo político do Estado, né? Então, acho que o texto ele pode caminhar aí nesses dois sentidos, né? No nível individual e no nível social, para a gente pensar esses efeitos de filiação. Ok, obrigada, Pedro. Bom, a gente agradece novamente, né, os dois colegas pela apresentação, foi ótima, assim, super clara, e os comentários de vocês, e vamos abrir aí para quem quiser colocar questões. Aí agora a gente para de gravar, Marcelo? Vou parar aqui, então.